Existem momentos na vida de um piloto em que você percebe que tudo pelo que estudou, treinou e se preparou durante anos se resume a alguns minutos cruciais onde não há margem para erro. E 15 de março de 2023 foi exatamente um desses momentos para mim. Meu nome é Roberto Santos, tenho 42 anos e há 18 anos piloto aeronaves comerciais. Já voei em condições adversas. Enfrentei tempestades que pareciam querer arrancar as asas do avião. Lidei com passageiros em pânico e superei falhas mecânicas que testariam os nervos de qualquer aviador. Mas nada, absolutamente nada, havia me preparado para o que aconteceu naquela tarde de terça-feira sobre o Atlântico, quando me vi com apenas 15 minutos para salvar 180 vidas, incluindo a minha própria. Se você já se perguntou como é estar no comando de uma aeronave quando tudo dá errado, quando os sistemas falham em cascata e quando cada segundo pode ser a diferença entre a vida e a morte, esta é a minha história. É a história de como uma explosão a 37 mil pés de altitude transformou um voo de rotina em uma luta desesperada contra o tempo, a física e o próprio medo. Era uma terça-feira típica no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O sol brilhava timidamente através das nuvens matinais de São Paulo e eu estava me preparando para mais um voo internacional. Desta vez, o voo LA8847 com destino a Miami, uma rota que eu já havia feito dezenas de vezes. Nossa aeronave era um Airbus A330-200, matrícula PT-MSK, um avião confiável que eu conhecia como a palma da minha mão. Cheguei ao aeroporto às 09h30, como sempre faço, 2 horas antes do horário previsto de decolagem. Acredito firmemente que a segurança de voo começa muito antes de ligar os motores e por isso tenho meus rituais pré-voo que jamais pulo. Primeiro, verifico as condições meteorológicas da rota, depois reviso o plano de voo com meu copiloto e, finalmente, faço a inspeção externa da aeronave. Meu copiloto naquele dia era a capitã Marina Oliveira, uma piloto extremamente competente de 35 anos com mais de 8.000 horas de voo. Marina e eu já havíamos voado juntos várias vezes. E existia entre nós aquela sintonia profissional que é fundamental quando você está operando uma máquina de 200 toneladas a quase 900 km por hora. Ela tinha uma calma natural e uma precisão técnica que sempre me impressionavam. "Bom dia, capitão", disse Marina quando nos encontramos na sala de briefing. "Já revisei a meteorologia da rota. Temos algumas turbulências previstas sobre o Caribe, mas nada preocupante. O vento em Miami está favorável e a pista 08R está operacional." "Perfeito", respondi, espalhando as cartas de navegação sobre a mesa. "Vamos carregar 89 toneladas de combustível, suficiente para Miami, com alternativa para Fort Lauderdale e ainda uma boa reserva de segurança. O peso de decolagem será de 215 toneladas, bem dentro dos limites. Passamos os próximos 45 minutos revisando cada detalhe do voo. Rota, alternativas, procedimentos de emergência, condições dos aeroportos de destino e alternativa. E até mesmo discutimos alguns cenários hipotéticos de falha. É engraçado como a vida às vezes prepara você para situações que você nem imagina que vai enfrentar. Nossa tripulação de cabine era composta por 6 comissários, liderados pelo chefe de cabine Carlos Mendoza, um profissional com mais de 20 anos de experiência que eu conhecia há pelo menos 10 anos. Carlos tinha aquela habilidade rara de manter os passageiros calmos, mesmo nas situações mais estressantes, e sua experiência seria crucial algumas horas depois. Às 11h15, iniciamos o embarque dos 180 passageiros. Era uma mistura típica para um voo São Paulo-Miami. Executivos brasileiros viajando a negócios, famílias indo para as férias na Flórida, estudantes voltando para universidades americanas e alguns turistas ansiosos para conhecer as praias de Miami Beach.
Entre eles, havia crianças, idosos e até um bebê de apenas 3 meses. Detalhes que não me passaram despercebidos durante minha caminhada pela cabine antes da decolagem. Durante essa inspeção pré-voo, sempre gosto de cumprimentar alguns passageiros e observar o clima geral a bordo. Naquele dia, percebi uma família argentina com 3 crianças pequenas sentada nas fileiras 15 a 17, um casal de idosos brasileiros na primeira classe que parecia estar fazendo sua primeira viagem internacional, e um grupo de jovens estudantes universitários que claramente estavam animados com a viagem. Essas faces ficariam gravadas na minha memória pelas próximas horas. Às 12h45, recebemos autorização para pushback. Os procedimentos de partida transcorreram normalmente. Checklist de antes da partida concluído, motores 1 e 2 ligados sem intercorrências, sistemas todos operacionais. A Torre de Guarulhos nos autorizou para a pista 09R e às 13h12 estávamos alinhados e prontos para a decolagem. Torre LA 8847 pronto para decolagem na pista 09R. Transmiti pelo rádio. LA 8847, autorizado decolagem pista 09R, vento 090 graus 08 nós, contato controle 119.1 após decolagem. Autorizado decolagem pista 09R, contato 119.1 após LA 8847. Marina assumiu os comandos para a decolagem. Sempre alternamos quem é o piloto voador, PF, e quem é o piloto que monitora, PM, a cada voo. Às 13h14, com potência máxima nos 2 motores CFM56, decolamos de Guarulhos em uma manhã perfeita, com visibilidade ilimitada e ventos calmos. A subida inicial transcorreu sem problemas. Passamos por 10.000 pés às 13h19, momento em que desliguei o sinal de cinto de segurança e permiti que os comissários iniciassem o serviço de bordo. Às 13h28, estávamos nivelados em nossa altitude de cruzeiro inicial de 35.000 pés, voando sobre o interior de São Paulo em direção ao oceano. Controle São Paulo, LA 8847, nivelado 35.000 pés, solicitando subida para 37.000 pés, quando possível. Transmiti. LA 88847, autorizado subida para 37.000 pés, mantenha radial 090 de Guarulhos. Autorizado 37.000 pés, mantendo radial 090, LA 88847. Eram 13h35 quando iniciamos a subida para 37.000 pés. O avião estava comportando-se perfeitamente. Consumo de combustível dentro do planejado, todos os sistemas operacionais, passageiros tranquilos. Marina e eu conversávamos sobre nossos planos para a escala em Miami, quando às 13h42 nossa vida mudou completamente. Eu estava ajustando a frequência do rádio HF para estabelecer contato com o controle oceânico, quando ouvi um som que nenhum piloto nunca quer ouvir. Um estampido ensurdecedor vindo do lado direito do avião, seguido imediatamente por uma vibração violenta que fez toda a aeronave tremer, como se tivesse sido atingida por um raio. Bang! O barulho foi tão forte que alguns passageiros gritaram. Imediatamente, múltiplos alarmes começaram a soar no cockpit e as luzes de alerta se acenderam como uma árvore de Natal maníaca. O motor 2, nosso motor direito, havia acabado de explodir. Jesus! Marina gritou, suas mãos voando instintivamente para os controles. Meu treinamento assumiu o controle. Durante dezenas de simuladores, havia praticado exatamente esta situação. Mas a realidade era muito mais intensa que qualquer simulação. O avião estava sendo puxado violentamente para a direita pela assimetria de empuxo, e eu precisei aplicar força significativa no pedal esquerdo e no manche para manter a aeronave controlada. "Eu assumo os controles!" gritei para Marina. Como capitão e piloto mais experiente na aeronave, era minha responsabilidade assumir o comando em uma emergência crítica. "Você tem os controles!" Marina confirmou, já alcançando o checklist de emergência. Os próximos segundos foram cruciais. Olhei rapidamente para os instrumentos do motor 2 e vi exatamente o que temia. EGT, temperatura dos gases de exaustão no máximo.
Indicação de fogo no motor. Pressure rate zerado e o indicador de vibração completamente vermelho. O motor havia se autodestruído. Fire Engine 2. Marina anunciou, confirmando o que eu já havia visto. Executando o checklist de fogo em motor. Enquanto Marina começava os procedimentos de extinção de incêndio, eu lutava para manter o avião estável. A 37 mil pés, com apenas um motor funcionando, nossa situação era extremamente precária. Precisávamos descer imediatamente, mas de forma controlada. Mayday, 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 transmiti pelo rádio, usando a chamada de emergência máxima. Controle São Paulo, LA 8847. Temos uma falha catastrófica do motor 2 com indicação de fogo, solicitando descida de emergência e vetor para o aeroporto mais próximo. LA 8847, Controle São Paulo, Mayday confirmado. Autorizado descida de emergência, mantenha a proa atual, informe suas intenções. Marina havia acabado de completar o primeiro estágio do checklist de fogo em motor. Combustível do motor 2 cortado, motor desligado e primeiro disparo do sistema de extinção de incêndio acionado. Mas quando olhamos para o indicador de fogo, a luz vermelha continuava acesa. Fogo não extinguido, Marina reportou com voz tensa, mas controlada. Executando o segundo disparo. Ela acionou o segundo e último disparo do sistema de extinção. Esperamos alguns segundos angustiantes. A luz de fogo finalmente se apagou. Fogo extinguido, Marina anunciou com alívio evidente. Mas nossos problemas estavam apenas começando. Com a explosão do motor, fragmentos da turbina haviam danificado outras partes do avião. Olhando para o painel elétrico, vi que havíamos perdido o gerador 2, o que significava que estávamos operando com energia elétrica reduzida. Pior ainda, o indicador de combustível do tanque direito mostrava uma queda rápida e constante. Marina, olhe o combustível do tanque direito, disse, apontando para o indicador. Ela olhou e sua expressão ficou grave. Temos um vazamento significativo. Pelo ritmo da queda, vamos perder todo o combustível desse tanque em menos de 20 minutos. Eu fiz os cálculos rapidamente em minha cabeça. Com apenas um motor funcionando e um vazamento de combustível, nosso alcance havia sido drasticamente reduzido. Guarulhos estava a cerca de 200 milhas náuticas atrás de nós, e não tínhamos certeza se conseguiríamos chegar lá com o combustível restante. Controle São Paulo, LA 8847, transmiti. Confirmamos falha do motor 2 com fogo extinguido, mas temos vazamento de combustível do tanque direito. Solicitamos vetor direto para Guarulhos e preparação de equipamentos de emergência. LA 8847. Entendido. Autorizado direto para Guarulhos, proa 270 graus, descida para 15 mil pés. Bombeiros e resgate estão sendo acionados. Confirme almas a bordo e combustível restante. LA 8847, 186 almas a bordo. Estimamos 12 toneladas de combustível restante, mas com vazamento ativo, respondi. Eram 13h45, apenas 3 minutos desde a explosão, mas parecia uma eternidade. Eu sabia que tínhamos que agir rapidamente. Com um vazamento de combustível e apenas um motor, cada minuto contava. Marina, calcule nossa performance com um motor para pouso em Guarulhos. Preciso saber se vamos conseguir chegar lá, disse enquanto iniciava uma curva suave para a esquerda, direcionando o avião de volta para São Paulo. Enquanto Marina trabalhava com os cálculos de performance, eu pensei nos 180 passageiros atrás de nós. Eles sabiam que algo estava errado. O barulho da explosão havia sido audível por toda a cabine e certamente sentiram a vibração e a mudança súbita de trajetória. Era hora de informá-los da situação. Peguei o microfone de passageiros e, com a voz mais calma que consegui projetar, fiz o anúncio. Senhores passageiros, aqui é o capitão Roberto Santos falando do cockpit. Há poucos minutos, tivemos uma falha mecânica em um de nossos motores, que já foi isolado e está sob controle.
Como medida de precaução, decidimos retornar ao aeroporto de Guarulhos, onde pousaremos em aproximadamente 30 minutos. Peço que permaneçam em seus assentos com os cintos apertados. Nossa tripulação de cabine os orientará sobre os procedimentos de segurança. Mantenham-se calmos. Esta aeronave é perfeitamente capaz de voar com segurança com apenas um motor. Desliguei o microfone e olhei para Marina, que havia terminado seus cálculos. Sua expressão não era encorajadora. Roberto, com a taxa atual de vazamento e considerando nossa performance com um motor, é muito apertado. Vamos chegar ao limite do combustível, ela disse. Se tivermos qualquer atraso ou problema adicional, pode não dar. Eu sabia que ela estava certa. Era hora de considerar alternativas mais próximas. Controle São Paulo, LA 8847. Qual a distância e condições meteorológicas para Viracopos e Congonhas? LA 8847. Viracopos está a 120 milhas na sua posição 2 horas. Pista 1533 disponível. Vento 180 graus 12 nós. Congonhas a 180 milhas na sua posição 1 hora. Mas lembramos que tem limitações para aeronaves do seu porte. Viracopos seria a melhor opção. Mais próximo que Guarulhos e com uma pista longa o suficiente para nosso A330. Mas eu conhecia melhor Guarulhos, e em uma emergência, a familiaridade com o aeroporto pode ser crucial. Eram 13h48 quando tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Olhando para os indicadores de combustível, vendo o tanque direito diminuindo rapidamente e fazendo cálculos mentais sobre nossa performance com um motor, percebi que talvez não chegássemos a nenhum aeroporto se não tomássemos uma medida drástica. Marina, vamos ter que considerar um ditching, disse, usando o termo técnico para pouso na água. Ela me olhou com os olhos arregalados. Você está falando sério? Olhe os números, respondi apontando para os indicadores. Se o vazamento continuar neste ritmo, vamos ficar sem combustível antes de chegar a qualquer aeroporto. Temos que estar preparados para todas as possibilidades. Marina assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ela começou a revisar os procedimentos de ditching no manual de emergência, enquanto eu continuava a luta para manter o avião estável e direcionado para a costa. Neste momento, o chefe de cabine, Carlos, entrou no cockpit. Sua experiência permitia que ele lesse rapidamente a situação pela expressão em nossos rostos e pela configuração dos instrumentos. Capitão, como posso ajudar? Ele perguntou com voz firme. Carlos, vamos precisar preparar a cabine para um possível pouso de emergência. Ainda estamos tentando chegar a um aeroporto, mas quero que você e sua equipe comecem a revisar os procedimentos de evacuação e brace position. Não anuncie nada aos passageiros ainda. Não queremos causar pânico desnecessário. Entendido, capitão. Vamos nos preparar discretamente, Carlos respondeu antes de sair do cockpit. Às 13h52, 10 minutos após a explosão inicial, nossa situação se deteriorou ainda mais. O sistema hidráulico 2 começou a mostrar pressão baixa. Aparentemente, fragmentos do motor haviam danificado as linhas hidráulicas. Pressão hidráulica 2, baixa e caindo, Marina anunciou. Vamos perder parte dos controles de voo. Com o sistema hidráulico 2 comprometido, perdemos algumas superfícies de controle, tornando o avião ainda mais difícil de controlar. Eu podia sentir a diferença na resposta dos comandos. O avião estava ficando mais pesado e menos responsivo. Ativando bomba hidráulica elétrica de emergência, disse Marina, seguindo o checklist. A bomba de emergência forneceu alguma pressão hidráulica, mas não o suficiente para a operação normal. Estávamos voando com controles degradados, um motor inoperante, vazamento de combustível e com 180 pessoas dependendo de nossas decisões. Eram 13h54 quando o controle de São Paulo fez uma pergunta que me gelou o sangue. LA 8847. Confirme se tem condições de manter a altitude atual com um motor.
Olhei para os instrumentos. Nossa velocidade de descida estava aumentando gradualmente e mesmo com potência máxima no motor 1, não conseguíamos manter 15.000 pés. O avião estava muito pesado para voo com um motor nesta altitude. Controle São Paulo, LA 88847, negativo. Não conseguimos manter a altitude com a configuração atual. Solicitamos descida contínua para 10.000 pés. LA 88847, autorizado descida para 10.000 pés. Informamos que Viracopos está preparando pista 15 para sua chegada. Equipamentos de emergência posicionados. Recebido, descendo para 10.000 pés, LA 88847. Enquanto descendíamos, Marina fazia cálculos freneticamente. Roberto, mesmo descendo para 10.000 pés, com este peso e um motor, nossa máxima distância será de cerca de 80 milhas náuticas. Viracopos está a 110 milhas. Eu senti um frio na barriga. Os números não fechavam. Mesmo que conseguíssemos reduzir o peso do avião rapidamente, ainda seria muito apertado. Temos que descartar combustível, disse. É nossa única chance. Mas quando Marina verificou o sistema de descarte de combustível, descobrimos outro problema. O sistema estava inoperante, provavelmente danificado pela explosão do motor. Sistema de fuel dumping inoperante, ela anunciou com voz tensa. Não conseguimos descartar combustível. Estávamos em uma situação que qualquer piloto teme. Muito pesados para voar eficientemente com um motor, sem combustível suficiente para chegar ao aeroporto mais próximo e sem a capacidade de reduzir nosso peso rapidamente. Eram 13h56 e eu sabia que precisava tomar uma decisão crucial nos próximos minutos. Continuamos na tentativa de chegar a Viracopos ou nos preparamos para um ditching no oceano? Olhei para o mapa de navegação e vi que estávamos sobre uma área costeira, com várias praias longas e retas abaixo de nós. Uma ideia maluca começou a se formar em minha mente. Marina, que tal um pouso de emergência na praia? Perguntei. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Na praia? Roberto, isso é extremamente perigoso. Mais perigoso que ficar sem combustível sobre o oceano? Respondi. Olhe ali. Praia Grande, uma faixa de areia longa e reta. Se conseguirmos pousar durante a maré baixa, pode ser nossa melhor opção. Marina olhou pela janela e depois para os instrumentos. Ela sabia que eu estava certo. Era uma opção desesperada, mas talvez nossa única chance real de salvar todos a bordo. Precisamos de informações sobre as condições da praia, ela disse. Maré, obstáculos, pessoas na área. Controle São Paulo, LA 8847, transmiti. Estamos considerando um pouso de emergência na Praia Grande. Precisamos de informações sobre condições da maré e se a área pode ser evacuada. Houve uma pausa longa no rádio. Eu podia imaginar o controlador tentando processar o que eu havia acabado de dizer. LA 8847, Controle São Paulo. Entendeu pouso de emergência na praia? Confirme suas intenções. Controle São Paulo, LA 8847, confirma. Com nossa situação de combustível e performance com um motor, não temos certeza de alcançar um aeroporto preparado. Solicitamos coordenação com autoridades locais para a evacuação da Praia Grande. LA 88847. Entendido. Estamos coordenando com Defesa Civil e bombeiros para a evacuação da área. Mantenha-nos informados de suas intenções. Eram 13h58 e eu sabia que tínhamos no máximo 15 minutos de combustível restante. Precisávamos tomar uma decisão final agora. Marina havia encontrado informações sobre a Praia Grande no manual de aproximação. Roberto, a praia tem cerca de 6 quilômetros de extensão, areia compacta e neste horário a maré está baixa. Se conseguirmos uma aproximação alinhada com a praia, pode dar certo. Olhei para os indicadores de combustível. O tanque direito estava quase vazio e o esquerdo mostrava apenas 2.500 quilos, suficiente para talvez 10, 12 minutos de voo.
É nossa melhor opção, decidi. Vamos para a praia. Às 14h, exatos 18 minutos após a explosão inicial, iniciamos nossa aproximação final para um dos pousos mais incomuns da história da aviação comercial brasileira. Mas antes de começar a descida final, eu sabia que tinha que preparar os passageiros para o que estava por vir. Peguei o microfone novamente, respirei fundo e fiz o anúncio mais difícil da minha carreira. Senhores passageiros, aqui é novamente o capitão Roberto Santos. Nossa situação mudou e preciso ser completamente honesto com vocês. Devido ao vazamento de combustível causado pela falha do motor, não temos combustível suficiente para chegar a um aeroporto convencional. Portanto, vamos fazer um pouso de emergência na Praia Grande, na costa de São Paulo. Sei que isso soa assustador, mas esta aeronave foi projetada para pousos de emergência e eu tenho total confiança em nossa capacidade de fazer isso com segurança. Nos próximos minutos, nossa tripulação de cabine os orientará sobre as posições de emergência. Por favor, sigam todas as instruções calmamente. Vamos sair dessa juntos. O silêncio que se seguiu ao meu anúncio foi ensurdecedor. Então, lentamente, começaram os murmúrios, alguns gritos abafados e o choro de crianças. Através do interfone, ouvi Carlos e sua equipe começando a orientar os passageiros sobre os procedimentos de emergência. Atenção, passageiros, aqui é o chefe de cabine Carlos. Vamos revisar as posições de emergência. Quando eu der o comando, brace, vocês devem se inclinar para a frente, apoiando a cabeça nos assentos da frente ou nos joelhos, com as mãos protegendo a cabeça. Enquanto Carlos continuava suas instruções, Marina e eu nos concentramos na tarefa mais desafiadora de nossas carreiras: pousar um Airbus A330 de 200 toneladas em uma praia. Às 14h02, estávamos a 5.000 pés, sobrevoando a costa paulista. Podia ver a Praia Grande se estendendo à nossa frente. Uma faixa longa e reta de areia dourada, com o oceano de um lado e a cidade do outro. Bombeiros e ambulâncias já estavam se posicionando e podia ver pessoas correndo para fora da área da praia. Configurando para pouso, anunciei. Trem de pouso estendido. Marina baixou o trem de pouso, mas imediatamente ouvimos um alarme. Trem principal direito com indicação de falha, ela reportou. Pode estar danificado pela explosão. Mais um problema para nossa lista já extensa. Um trem de pouso comprometido tornaria o pouso ainda mais perigoso. Vamos assumir que o trem direito vai colapsar, decidi. Prepara para um pouso com o avião inclinado para a direita. Às 14h04, estávamos a 2.000 pés, alinhados com a praia. A areia parecia firme e lisa, mas eu sabia que mesmo assim seria completamente diferente de uma pista de concreto. A velocidade de pouso teria que ser a menor possível, mas não tão baixa que perdêssemos controle. Velocidade 140 nós, descendo através de 1.500 pés, Marina anunciou. Através do interfone, ouvi Carlos dar o comando final. Atenção, passageiros, posição de emergência, brace. Às 14h05, estávamos a 500 pés da praia. Podia ver cada detalhe da areia, pequenas ondas quebrando na costa e as luzes piscantes dos veículos de emergência posicionados mais adiante. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir, mas minhas mãos permaneceram firmes nos controles. 200 pés, Marina anunciou. 100 pés. 50 pés, velocidade 135 nós. A praia se aproximava rapidamente. Era agora ou nunca. 10 pés, 5 pés, contato. Às 14h06, o trem de pouso principal tocou a areia da Praia Grande. Imediatamente senti a diferença. A areia oferecia muito menos tração que uma pista normal, e o avião começou a derrapar ligeiramente para a direita. Como previsto, o trem direito colapsou alguns segundos após o toque, fazendo o avião inclinar violentamente. O barulho era ensurdecedor.
Areia voando por toda parte, estruturas do avião gemendo sob o estresse e o som de metal raspando. Mantive pressão nos freios, mas não muita, para evitar que o avião capotasse. Lentamente, muito lentamente, nossa velocidade diminuiu. 100 nós, 80 nós, 60 nós, 40 nós. Às 14h07, o Airbus A330 matrícula PT-MSK finalmente parou na areia da Praia Grande, a cerca de 2 quilômetros do ponto de toque inicial. Ficamos em silêncio por alguns segundos, quase não acreditando que estávamos vivos. Checklist pós-pouso de emergência, disse Marina com voz trêmula. Motores cortados, bateria master desligada, combustível desligado, respondi, seguindo os procedimentos. Através do interfone, ouvi Carlos. Tripulação de cabine, iniciar evacuação de emergência. Saídas sobre as asas, abrir. Pelos próximos 10 minutos, Marina e eu coordenamos com a tripulação de cabine a evacuação completa dos 180 passageiros. Os tobogãs inflaram corretamente e em menos de 8 minutos todos estavam fora da aeronave e sendo atendidos pelas equipes de resgate. Quando finalmente saímos do cockpit e descemos o tobogã de evacuação, tive a primeira oportunidade de ver o estrago causado pela explosão do motor. O motor 2 estava completamente destruído, com peças espalhadas pela praia atrás de nós. A fuselagem tinha alguns arranhões e danos menores, mas surpreendentemente a estrutura principal permaneceu íntegra. Carlos se aproximou de mim na praia, com os olhos brilhando de emoção. Capitão, todos os 180 passageiros e 6 tripulantes estão seguros. Temos apenas ferimentos leves, alguns arranhões e sustos, nada mais. Eu me sentei na areia por um momento, deixando a realidade do que havíamos acabado de fazer se infiltrar. Havíamos pousado um avião comercial de grande porte em uma praia, salvado 180 vidas, e todos estavam seguros. Olhei para Marina, que também estava sentada na areia ao meu lado, e vimos lágrimas nos olhos uma da outra. Conseguimos, ela disse simplesmente. Conseguimos, concordei. Nas horas que se seguiram, fomos debriefados pelos investigadores da aviação civil, pelos bombeiros, pela polícia e pela mídia. A história se espalhou rapidamente pelo mundo. Piloto brasileiro salva 180 vidas com pouso na praia. Mas para mim, a única coisa que importava era que todos haviam chegado em casa naquela noite. Durante a investigação que se seguiu, descobrimos que a explosão do motor havia sido causada por uma falha extremamente rara em uma das pás da turbina de alta pressão. A pá se partiu devido a uma microfissura não detectada durante as inspeções de manutenção, causando um efeito dominó que destruiu todo o motor e danificou os sistemas críticos da aeronave. Os investigadores concluíram que nossa decisão de pousar na praia, embora não convencional, foi a única opção viável dadas as circunstâncias. Com o vazamento de combustível e a performance degradada com o motor, jamais teríamos chegado a um aeroporto preparado. A família argentina, com 3 crianças, que eu havia notado durante o embarque, me procurou alguns dias depois. O pai, um engenheiro chamado Miguel, me disse: Capitão, você salvou não apenas nossas vidas, mas o futuro dos meus filhos. Como posso agradecer por isso? Eu não soube o que responder. Na verdade, não havia palavras adequadas. O casal de idosos da primeira classe, senhor e senhora Ferreira, também fizeram questão de me procurar. Dona Maria, de 78 anos, segurou minhas mãos e disse: Filho, eu vi muita coisa nesta vida, mas nunca vi alguém tão corajoso quanto você naquele dia. Mas para mim, não se tratava de coragem. Tratava-se de fazer o trabalho para o qual fui treinado, de tomar as decisões certas sob pressão e de nunca desistir quando vidas estão em jogo. Marina e eu continuamos voando juntos e desenvolvemos um vínculo profissional ainda mais forte depois daquela experiência.
Carlos foi promovido a supervisor de treinamento de tripulação de cabine, onde agora ensina outros comissários sobre gerenciamento de emergências. Quanto ao Airbus A330 PT-MSK, ele foi posteriormente removido da praia, reparado, e voltou ao serviço alguns meses depois. Hoje, essa aeronave continua voando com segurança, carregando passageiros pelo mundo. Mas sempre que voo sobre a Praia Grande, olho para baixo e me lembro daquele dia de março, quando tudo deu errado. Mas terminou certo. Me lembro dos rostos dos 180 passageiros, da tensão no cockpit, da sensação de tocar a areia pela primeira vez e da alegria indescritível de ver todos saindo da aeronave em segurança. Aquela experiência me ensinou que, mesmo quando você tem apenas 15 minutos para salvar 180 vidas, é possível encontrar uma solução se você mantiver a calma, confiar em seu treinamento, trabalhar em equipe e nunca parar de procurar alternativas. A aviação é uma das atividades mais seguras do mundo, justamente porque nós, pilotos, nos preparamos incessantemente para situações que esperamos nunca enfrentar. Estudamos falhas, praticamos emergências e desenvolvemos procedimentos para cenários que parecem impossíveis. Mas às vezes, mesmo com toda a preparação do mundo, você se encontra em uma situação única que não está em nenhum manual, que não foi coberta em nenhum simulador e que exige de você não apenas conhecimento técnico, mas também intuição, criatividade e uma dose considerável de coragem. 15 de março de 2023 foi um desses dias para mim. Foi o dia em que aprendi que ser piloto não é apenas sobre voar aviões. É sobre tomar decisões impossíveis sob pressão extrema. É sobre liderança quando as vidas de outras pessoas dependem de você. E é sobre nunca desistir, não importa quão desesperadora pareça a situação. Hoje, quando jovens pilotos me procuram pedindo conselhos, eu sempre digo a mesma coisa. Treinem como se suas vidas dependessem disso, porque um dia podem depender. Estudem não apenas os procedimentos normais, mas também as emergências mais extremas. E lembrem-se, um piloto nunca para de aprender, nunca para de se preparar e nunca desiste dos passageiros que confiaram suas vidas a ele. Porque no final das contas, é essa a essência de ser piloto. Ser o último recurso entre a segurança e a tragédia. Ser a pessoa em quem 180 pessoas confiam quando tudo dá errado e ser capaz de encontrar uma solução mesmo quando você tem apenas 15 minutos para salvar todas essas vidas. E sabe de uma coisa? Se eu tivesse que fazer tudo de novo, tomaria exatamente as mesmas decisões. Porque no final daquele dia, o que importava não era onde pousamos, mas sim que todos chegaram em casa em segurança para suas famílias. Essa é a responsabilidade que carregamos como pilotos. É pesada, é assustadora às vezes, mas também é a razão pela qual amamos o que fazemos. Porque em um mundo cheio de incertezas, nós somos aqueles em quem as pessoas confiam para levá-las em segurança através dos céus. E no dia 15 de março de 2023, sobre a Praia Grande, nós fizemos exatamente isso. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos reais dos céus, inscreva-se no canal Caixa Preta. Deixe nos comentários qual história de aviação você gostaria de ouvir no próximo episódio. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros apaixonados por aviação. Afinal, cada voo tem uma história, e algumas delas mudam nossas vidas para sempre.